Um avião em aproximação para Chicago perde sustentação. Entre os passageiros, alguns suspeitos de corrupção no maior escândalo político dos Estados Unidos. Acidente ou... Senta, que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Hoje eu tô num look full insider, hein, ó. Calça, Future Form, camisa Tech T-shirt e também cuecas e meias que eu não vou mostrar aqui para você, da Insider, não é? Mas todos os modelos de Tech T-shirt estão com descontos especiais no site da Insider. Afinal, é Black November. E um segredo para você que me acompanha, tá? Usando o cupom LITOBF, ele soma com o desconto especial e você vai ganhar até 40% de desconto. É loucura ficar fora dessa, né? Então, ó, monte o seu look Full Insider clicando no link que está na descrição do vídeo e use o cupom LITOBF. Tá vendo esse avião aqui, ó? Tá vendo que tá escrito LITOBF aqui? Então, pega este LITOBF, senão, ó, você perde o descontão. Então não deixe passar. Saiba que comprando na Insider com o meu link, você está ajudando o canal também. Pois é. Então boas compras e de volta ao nosso vídeo. Em 2022, um programa foi apresentado na rede de TV Fox News, lá dos Estados Unidos, onde entrevistaram alguns sobreviventes de um acidente, que além de entristecer dezenas de famílias, gerou teorias da conspiração que atingiam o presidente do país mais poderoso do mundo. No dia 8 de dezembro de 1972, se preparava para decolar do Washington National Airport, em Washington, D.C., o voo United 553 da United Airlines, com destino a Omaha, no estado de Nebraska, com uma escala em Chicago, Illinois. O voo seria realizado por um Boeing 737-200, de prefixo November 9031 Uniform, fabricado em 1968. E a bordo, 55 passageiros e 6 tripulantes. No comando do 737 estava Wendell Lewis Whitehouse, de 44 anos de idade, e estava na United desde 1956 e tinha mais de 2.400 horas no 737. O primeiro oficial era Walter O. Coble, de 43 anos e mais de 1.650 horas no 737. E na cabine também havia um segundo oficial, o Barry J. Elder, com 31 anos de idade, e mais de 1.100 horas no 737. Uma tripulação bem experiente. E agora você deve estar se perguntando, por que havia um segundo oficial na cabine de um Boeing 737 da United em vez de apenas 2 tripulantes? Então cabe aqui uma explicação curiosa. No início da década de 1960, o Douglas DC-9, o BAC 111 e o Sud Aviation Caravelle apareceram no mercado interno dos Estados Unidos. E o menor avião da Boeing na época era o 727-100, que era grande demais para a maioria das rotas de curto alcance. Isso fez com que a Boeing desenvolvesse um avião menor, o Boeing 737, que para diminuir os custos utilizavam a mesma seção de fuselagem do Boeing 707 e 727. E isso fazia com que ele fosse mais pesado que os concorrentes. Na época, o FAA tinha imposto um limite do tamanho das aeronaves que poderiam ser operadas por uma tripulação de apenas 2 pilotos. E esse limite era fixado em peso. Então, acima de 36.300 kg de peso máximo de decolagem, 3 tripulantes. Os primeiros DC-9, os Caravelle e os BAC 111 estavam abaixo desse limite, mas o 737 pesava mais de 42.000 quilos. Logo, ele precisava de 3 tripulantes. Obviamente, a Boeing reclamou. E a primeira ideia do FAA para resolver a situação foi colocar a obrigatoriedade de um terceiro tripulante para todas as aeronaves, independente do peso. Aí quem reclamou foram os outros fabricantes e os operadores das outras aeronaves. Então, em abril de 1965, o FAA anunciou que estava abolindo os critérios de limite de peso. E a partir de então, as aeronaves poderiam ser certificadas individualmente para operação com 2 tripulantes. O Boeing 737, desde o início, foi projetado para apenas 2 pilotos. E só existia um pequeno assento dobrável na cabine, ele realmente fica dobrado e escondido. Esse assento se chama jump seat.
e é para ser usado por um observador. Aí lá no final de 1965, a Boeing mostrou uma maquete da cabine do 737 para representantes do Sindicato dos Pilotos da United, que era o maior cliente da Boeing. O FAA também viu e os gerentes das companhias aéreas. Todo mundo gostou, menos, obviamente, o sindicato, que recusou esse layout para 2 tripulantes, porque isso reduziria o seu quadro de associados. Menos tripulantes, menos mensalidade para o sindicato. Mas não adiantou chorar, e a certificação pelo FAA do 737-100 e do 737-200 ocorreu em dezembro de 1967 para operações com 2 pilotos. Apesar da questão ter sido resolvida, vários sindicatos de pilotos de linha aérea continuaram com essa questão do terceiro tripulante, usando como moeda de troca nas negociações trabalhistas com a administração das empresas aéreas. Ansiosa para evitar uma greve em 1967, a United chegou a um acordo com o sindicato para tripular o seu novo Boeing 737-200 com uma tripulação de 3 pessoas. Na United, o terceiro tripulante sentava-se justamente nesse assento auxiliar dobrável. E as funções dele incluíam fazer o pré-voo, realizar os checklists, fazer cálculo de desempenho, que é peso, balanceamento, distância de decolagem, pouso, comunicações com a empresa e todos os controles relevantes, assim como rádio, sistema elétrico, sistema hidráulico e algumas outras funções que ficavam no painel de cima, superior, eram acessíveis a partir desse assento do auxiliar. Então ele fazia isso também. Isso durou até 1981, quando finalmente a United conseguiu um acordo para operar com apenas 2 pilotos na cabine, como acontecia no resto do mundo. Você vê, desde, 1967 até 1981, operando com 3 pessoas na cabine de um avião que foi projetado para 2. Ao 12h50, o United 553, com seus 3 tripulantes na cabine, decolou de Washington e seguiu para Chicago, voando por instrumentos e mantendo uma altitude de cruzeiro de 28 mil pés. Às 14h19, ao se aproximar de Chicago, o controle de tráfego aéreo, ou ATC, na sigla usada pelos americanos, autorizou o voo 553 a baixar para a altitude de 4 mil pés e forneceu vetores de radar para interceptar o sinal do localizador que guiaria o 737 até a pista 31 esquerda do aeroporto de Chicago Midway. Ao mesmo tempo, o ATC estava monitorando o Aerocommander de prefixo November 309 Victor Sierra, que havia perdido o pouso na pista 31L e aí estava sendo orientado para uma segunda tentativa de pouso na mesma pista. O tempo em Chicago naquele dia estava típico de dezembro, muito frio, muitas nuvens e um forte nevoeiro prejudicando a visibilidade. O Aerocommander estava na frente do 737. E por causa do tráfego lento, o ATC solicitou às 14h21 que o voo 553 diminuísse a sua velocidade para 180 nós. E 80 segundos depois, que reduzisse novamente para 160 nós. O piloto do 737 então acionou os flight spoilers para ajudar na redução de velocidade. Às 14h23, o ATC, vendo que as aeronaves continuavam se aproximando, solicitou que o voo 553 reduzisse ainda mais a velocidade para a velocidade de aproximação e baixasse para 2 mil pés. Às 14h24, pediu para o Aerocommander que mantivesse a maior velocidade possível pelo maior tempo possível. A distância aproximada entre essas duas aeronaves era de 5,5 km. E o Aerocommander atingiu o marcador externo da rampa de aproximação do aeroporto de Chicago e foi liberado para o pouso. Às 14h25, o voo 553 já havia capturado o localizador da pista 31 esquerda e estava a 3 km do marcador externo, quando informou para a torre do aeroporto a sua localização e que estava baixando de altitude de 3 para 2 mil pés. A torre então pediu para comunicar quando cruzasse o marcador externo e informou que eles eram o número 2 no pouso na pista 31L. Quem era na frente? O Commander. O trem de pouso foi estendido e os flaps foram baixados para a posição 30 graus. Às 14h26, o 553 informou à torre que estava cruzando o marcador externo. Nesse momento, ele estava 200 metros acima da altitude requerida e o comandante iniciou o checklist de aproximação. Às 14h26, o Aerocommander reportou que estava vendo a pista e foi autorizado para o pouso. A primeira impressão da torre
é que o piloto tinha se enganado e estava pousando na 31 da direita, mas ele olhou para a tela do radar e a proximidade do avião estava mais com a pista 31 esquerda e considerou que este avião iria pousar na pista certa e que não conseguiria sair da pista antes do pouso do United. Então, a torre solicitou a arremetida do United 553, pedindo que ele executasse uma curva à esquerda no rumo 180, subindo para 2.000 pés, recebendo a seguinte confirmação do voo 553. Ok, curva à esquerda para 180. Curva à esquerda, ok. A hesitação na resposta foi porque no exato momento que a torre entrou em contato, o stick shaker do 737 começou a vibrar, indicando que a aeronave estava perdendo sustentação. Stick shaker é uma tremulação que ocorre na coluna de comando dos aviões da Boeing para indicar que o avião está se aproximando da velocidade de perda de sustentação. O copiloto tinha acabado de informar para o comandante que eles estavam a 1.000 pés, ou seja, apenas 300 metros acima do solo. O trem de pouso foi recolhido e o primeiro oficial avisou que os flaps foram movidos para a posição 15 graus e os motores foram acelerados e o comandante pediu mais flaps. O primeiro oficial pediu desculpas e moveu a alavanca para a posição de full flap, mas já era tarde demais. Pessoas que viram o avião do solo disseram que foi ouvido um aumento do ruído dos motores e o nariz da aeronave estava apontando para cima em aproximadamente 30 graus, quando o 737 colidiu com algumas árvores e posteriormente com uma casa em um bairro residencial próximo ao aeroporto, e pegou fogo logo em seguida. Os 3 tripulantes no cockpit, junto com 40 passageiros e 2 pessoas que estavam na casa, perderam a vida no momento do impacto. E 15 passageiros, 1 tripulante e 2 pessoas que estavam próximas ao local tiveram ferimentos leves, enquanto 2 tripulantes saíram ilesos. Alguns dos sobreviventes conseguiram escapar das chamas que invadiram o 737 depois da queda, graças a uma das comissárias que conseguiu abrir uma saída na parte traseira da aeronave e gritava para que as pessoas fossem de encontro a ela. Esse acidente aconteceu numa época bastante conturbada na política americana, com as audições no Congresso sobre o escândalo de Watergate. O caso de Watergate foi um grande escândalo político nos Estados Unidos que ocorreu lá na década de 1970. Tudo começou com a invasão da sede do Comitê Nacional Democrata no edifício Watergate, em Washington. Isso foi feito por homens ligados à campanha de reeleição do presidente Richard Nixon, que era republicano. Descobriu-se que Nixon e os seus assessores tentaram encobrir o envolvimento desse pessoal no crime, o que levou a uma série de investigações que revelaram abusos de poder e corrupção, resultando na renúncia de Nixon em agosto de 1974. Dentre as vítimas fatais estava Dorothy Hunt, uma ex-funcionária do governo e que trabalhava para a CBS. Ela estaria transportando supostamente $10.000 em notas de $100 e que alegaram ser parte de suborno em nome do seu marido, Howard Hunt. E na época, diversas teorias de conspiração eram amplamente divulgadas pelo ativista e investigador particular de Chicago, Chairman Skolnick. E de acordo com ele, Dorothy carregava 2 milhões em cheques de viagem e ordens de pagamento, 2 milhões de dólares, tá? E ordens de pagamento que tinham sido roubados do comitê para a reeleição do presidente. E também, supostamente, $50.000 em dinheiro e documentos que poderiam ter levado ao impeachment do presidente Richard Nixon. A coisa chegou a tal ponto que, em 5 de junho de 1973, o presidente do NTSB, que é o órgão que investiga, como se fosse o chefe do CENIPA, enviou uma carta para o diretor interino do FBI, William Ruckelshaus, relatando que o FBI chegou até o local do acidente, ouviu as fitas da torre de controle, entrevistou testemunhas antes que o NTSB pudesse fazer o trabalho deles, e que essas ações do FBI poderiam levar a questionamentos na audiência pública agendada para 13 de junho de 1973. Em 13 de junho de 73, o Skolnick testemunhou
nessa audiência do NTSB em Rosemont, Illinois, e afirmou que o FBI, a CBS, a United Airlines e os controladores de tráfego aéreo em Midway e a própria NTSB conspiraram em um plano para sabotar o voo, porque 12 dos seus passageiros tinham ligações com Watergate. Olha como funciona a cabeça do cara, né? Tem que envolver uma multidão dessa, inclusive uma empresa aérea, para que a teoria do cara faça sentido. E sempre que existem acidentes envolvendo pessoas ligadas à política, teorias de conspiração aparecem. Aqui no Brasil a gente teve também, né, acidentes do deputado Ulisses Guimarães, o candidato Eduardo Campos, o ministro Teori Zavascki, e lá em Portugal com o primeiro-ministro Sá Carneiro. Todos esses acidentes que têm um político dentro geram teorias de conspiração. As verdadeiras causas para esses acidentes, cientificamente provadas, estão aqui no canal, tá? Eu ia deixar a playlist prontinha para vocês aqui, ó, dá para assistir um atrás do outro. Não apareceu nenhuma prova das conspirações, como sempre, né? E as investigações do NTSB e do FBI rejeitaram essas teorias em torno do voo 553, com relatórios técnicos detalhando o acidente e com testemunhas que estavam no avião e que estavam no solo, que confirmaram a narrativa oficial. Os gravadores de dados de voz e de dados do voo foram recuperados e a investigação das causas do acidente foram iniciadas. Infelizmente, os dados de velocidade, altitude, proa e velocidade vertical pararam de ser gravados 14 minutos antes do acidente pelo gravador de dados do voo, porque ele teve uma falha no mecanismo que puxava uma fita metálica de aço inox, onde esses dados eram registrados. Era uma agulha metálica num pedaço de lâmina metálica. Aliás, esse FDR era igual ao que tinha no Lockheed Electra, que eu trabalhei na Varig, e dava pane direto essa fita. Então, natural que tenha dado pane lá também. E lembre-se, tá? A gente estava em 1972. Eram muito poucos os parâmetros que eram gravados no Flight Data Recorder nessa época, porque não era digital, era realmente uma agulha, igual um sismógrafo, uma agulha que riscava uma fita metálica, um absurdo. Já o gravador de voz da cabine, apesar dos danos sofridos pelo calor e pelo fogo em alguns dos componentes, teve os dados da sua fita magnética recuperados. Isso permitiu que a investigação ouvisse as conversas e percebesse também o ruído de acionamento de alguns switches, alavancas e movimento de alavancas dentro do cockpit. E com esses dados conseguidos na investigação, foi levantado que os flight spoilers que foram acionados para reduzir a velocidade quando a torre pediu, foram esquecidos naquela posição. Permaneceram acionados até o momento da queda do 737. Os spoilers, eles são superfícies que, eles abrem em cima da asa e que, além de reduzir a velocidade, também reduzem a sustentação do avião. E isso prejudicou a performance durante a aproximação final e a tentativa de arremetida. O checklist de aproximação só foi realizado quando a aeronave já tinha passado pelo marcador externo. Isso desviou a atenção da tripulação numa fase crítica, a apenas 5 km da pista. Os motores permaneceram em flight idle, que é a marcha lenta de voo, durante toda a descida. Afinal, eles estavam querendo desacelerar. Então, o motor em marcha lenta. E só iniciaram a aceleração quando ele já estava perdendo sustentação. E motores a jato, principalmente dessa época, levam até 8 segundos para acelerarem de idle, que é a marcha lenta, até a potência máxima, que aí vai produzir o empuxo esperado. 8 segundos é muito tempo. E eles não tiveram todo esse tempo quando perderam a sustentação. Como recomendação, o NTSB solicitou que fosse enfatizado uma maior coordenação da tripulação de cabine e uma rígida aderência aos procedimentos durante uma aproximação de não precisão. A aproximação de não precisão é o procedimento de aproximação por instrumentos baseado em um auxílio à navegação, por exemplo, um NDB, que é um ADF ou um VOR, e que não possui indicação eletrônica de trajetória de planeio, nem de centro da pista, como acontece com o ILS, que é o Instrument Land System, ou Sistema de Pouso por Instrumento. Mas mesmo o fato de haver 3 tripulantes no cockpit, como vocês viram, não foi impedimento para que procedimentos importantes deixassem de ser percebidos pela tripulação. Foram também feitas algumas recomendações para ajudar na sobrevivência dos ocupantes, como o uso de cintos de ombro pelos tripulantes do cockpit
durante o pouso. Nenhum dos 3 tripulantes na cabine do voo 553 estavam usando o cinto de ombro. Também foi pedido a volta da instalação de cintos de ombro para os assentos dos comissários, que são voltados para trás e que haviam sido removidos pela empresa. Também foi pedido lanternas portáteis mais acessíveis, sinalização luminosa para o auxílio a uma evacuação de cabine em emergência, melhor travamento dos carrinhos e dos equipamentos de galleys para eles não se soltarem no impacto. E isso tudo que não existia lá em 1972, hoje são considerados itens obrigatórios em todas as aeronaves. Porque na aviação, os erros e acidentes são uma fonte de aprendizado para que a gente tenha os elevados índices de segurança que a gente tem hoje. Se você não sabia dessa teoria da conspiração, dessa história sobre esse acidente do United 553, se inscreva no canal ou apoie o conteúdo, é só clicar no botão Seja Membro. Além de ter vídeos exclusivos, você também tem o seu nome nos créditos aqui, ó, para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo.